Olá, eu queria ler para você 1 Samuel, capítulo 2, versículo a partir do 1, que diz assim: Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu meu coração de alegria, por causa do que ele fez eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida. Mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles, ele protege a vida dos que são fiéis a ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Amados, essa oração de Ana, ela faz essa oração depois de ter sido abençoada ali por Deus. Ana era estéril e depois de orar, Deus faz com que ela seja abençoada com seu filho Samuel, que desde pequeno serve ao Senhor, se torna um grande homem de Deus, enfim. As características dessa oração, elas são muito importantes, porque ela declara ali o poder de Deus, a forma de Deus agir, e ela também fala sobre os inimigos de Deus. Quando ela diz assim, ele protege a vida dos que são fiéis a ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, porque ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ana deixa bem claro, os inimigos de Deus são destruídos, porque ninguém luta pela sua própria força, mas nós lutamos através da força de Deus. Amados, nós temos hoje enfrentado um inimigo muito forte, um inimigo muito poderoso, nós não podemos negar isso, que o inimigo se levantou contra o mundo de uma forma muito forte, de uma forma muito poderosa. Nações estão sendo paralisadas, nações estão sendo atacadas, a economia do mundo está sendo atacada, as vidas estão sendo atacadas, pessoas estão morrendo, sabe? Igrejas estão com suas portas fechadas, então nós precisamos entender que é sim um inimigo muito poderoso, e quando enfrentamos um inimigo muito poderoso, um inimigo muito forte, nós precisamos saber lidar com isso. Nós precisamos saber enfrentar, nós precisamos saber quem nós estamos enfrentando e como vamos o enfrentar, como devemos nos posicionar para enfrentar um inimigo. Nenhum exército guerreia contra um inimigo sem antes saber quem ele é, como ele age, quais são as suas táticas, quais são as suas características. E nós precisamos, como um exército do Deus vivo, saber quem nós então estamos enfrentando. Sabe, se você acha que o nosso inimigo hoje é esse vírus, eu acredito que não seja. Porque se a gente parar para analisar as características do nosso inimigo, a forma como ele é, a forma como que ele age, diante assim, vou falar claro, lógico, diante daquilo que tenho lido, diante daquilo que temos sido informados, como não sei, não entendo da área, tá? Se você não concorda comigo, amém, tá? Porque eu estou falando daquilo que eu ouvi. Mas, amados, eu não consigo entender um inimigo forte e poderoso de Deus que pode ser vencido com água e sabão. Parece até piada, certo? Mas para mim não é, sabe? Um inimigo que, segundo alguns especialistas, se ele ficar de 2 a 3 minutos no sol, ele morre, sabe? Um inimigo que ele ali existe nos animais e nos animais ele não causa mal algum. Então eu entendo que esse vírus está no animal por um propósito. Ele foi criado por Deus para um propósito específico. Então para mim é sim uma criação de Deus.
É óbvio que ele não deveria estar no ser humano, porque no ser humano ele faz estrago, ele causa mortes, ele faz mal ao ser humano. Então a questão não é o vírus, a questão é aonde ele está. Ele não deveria estar no ser humano e talvez aí esteja todo o erro, toda a tragédia está sendo causada pelo fato de onde ele está e não de quem ele é ou para que ele foi criado. Então, o que nós precisamos entender? Quem é o nosso inimigo e como enfrentá-lo? E a palavra de Deus ela é muito clara. Você deve conhecer, assim como eu, muito bem Efésios 6,10, que diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ó, até aí, amém? Amados, eu vou ser muito sincero com vocês até hoje, diante das minhas orações, eu tenho entendido e eu não tenho assim conseguido orar contra o vírus, certo? Eu não tenho conseguido amaldiçoar o vírus, eu não tenho conseguido atacar o vírus nas minhas orações, certo? E Deus me incomodou muito por isso durante esta madrugada, durante o dia de hoje, para que nós possamos nos posicionar, sim, atacar, sim, guerrear, sim, nos levantarmos como exército do Deus vivo, sim, para guerrear, para lutar contra um inimigo muito forte, um inimigo muito poderoso que se levantou, certo? Isso nós precisamos entender, mas não é o vírus, são os dominadores deste mundo de trevas, os demônios, os principados, as potestades, porque a palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno. Então, assim, um inimigo a ser vencido, porque eu vou deixar bem claro para você, se você está aí bem, com saúde, se as suas necessidades estão sendo supridas, amém, a minha também, sabe? Porque Deus não vai nos deixar passar necessidade, Deus vai cuidar das nossas vidas, Deus vai nos guardar, vai nos proteger. Ele já tem feito isso, mas tem sim me atingido, porque nós estamos trancados dentro das nossas casas, não podemos trabalhar e as nossas finanças estão sim sendo atacadas. Nós precisamos entender isso, pessoas estão morrendo, então há um inimigo muito poderoso nos atacando, sabe? E como nós temos nos posicionado? Como nós temos revidado este ataque? Porque por mais que ele seja poderoso, por mais que ele seja forte, por mais que ele esteja fazendo um estrago muito grande, nós precisamos entender que o nosso Deus é muito mais poderoso. Nós estamos lutando contra um inimigo derrotado, ou seja, ele continua sendo o mesmo. Ele continua usando as mesmas táticas, as mesmas estratégias, é o mesmo diabo, é o mesmo Satanás, são os mesmos demônios, são os mesmos principados, as mesmas potestades de sempre que nós estamos enfrentando. Então continua sendo um inimigo fraco, continua sendo um inimigo derrotado. Ele está usando de novas estratégias, ele está se levantando de uma maneira diferente, mas nós precisamos entender que nós somos mais fortes através do Senhor, porque nós não lutamos com a nossa própria força. Então eu queria te convocar, sabe? Eu queria te convidar a se levantar como um guerreiro de Deus vivo, sabe? Como um soldado do Senhor, para que nós possamos atacar esse inimigo e derrotá-lo mais uma vez, como sempre fizemos através das nossas orações. Sabe, não há inimigo que fique de pé quando um exército de Deus se levanta para atacá-lo, sabe? Não há um inimigo do Senhor que fique de pé quando os seus filhos se posicionam, quando os seus filhos oram com sabedoria, com entendimento na palavra de Deus, sabe? Então eu queria te chamar para esse novo tempo,
Sabe, que a partir de hoje nós possamos orar sabendo orar. Eu não sei o que você entende de oração, eu não sei como você entende de intercessão, sabe? Eu não sei o que você entende de batalha espiritual, mas eu queria te dizer que a palavra de Deus fala que o próprio Espírito Santo nos ensina a orar. Então que a partir de hoje você possa pedir direção do Espírito Santo para nos ensinar a orar, para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos nos posicionar contra esse vírus e vencê-lo em oração, vencê-lo em jejum, vencê-lo em conhecimento da palavra. Sabe, ele não está mais forte do que antes, ele não está mais poderoso do que antes, ele não está mais audacioso hoje do que ele era antes. Não, ele continua sendo o mesmo. Ele só está usando de novas estratégias. E nós precisamos usar de novas estratégias também. E sabe qual é a nova estratégia que Deus está nos dando? Nós estamos trancados dentro das nossas casas. Não há lugar melhor para vencer o inimigo de Deus, orando dentro das nossas casas, nos posicionando, sabe, tendo tempo para buscar sabedoria, tendo tempo para buscar direção de Deus para que possamos nos posicionar. Vamos também usar deste novo tempo, usar deste momento que estamos vivendo para buscar estratégias no Senhor e nos posicionar. Sabe, então, eu queria te convidar a partir de hoje, nós como um exército do Senhor, nos posicionarmos como cristão e orarmos com foco, com sabedoria. Sabe, Jesus nas suas orações, ele tinha foco, ele é direto no problema, ele focava no problema, sabe? Ele é direto no alvo. E nós sabemos qual é o nosso alvo. O nosso alvo é os demônios, os principados e as potestades que se levantaram contra a nação. Então vamos derrotá-lo, vamos derrubá-lo em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus sabedoria. Se você não entende, se você não sabe como fazer, se você não sabe como orar, se você não sabe como se posicionar, peça para o Espírito Santo te dar sabedoria, mas ore de acordo com a vontade de Deus. Amém? Fica na paz em nome do Senhor Jesus.